Capítulo 8. Da devoção ao Santíssimo Sacramento. Esforça-te por ter uma fé sempre mais viva no Santíssimo Sacramento. Nunca admirarás suficientemente este incompreensível mistério. Considera muitas vezes a razão pela qual Deus se mostra sob espécies tão humildes, para te fazer mais digna, pois bem-aventurados são os que não viram e creram. Não tenhas o desejo de ver a teu Deus nesta vida sob forma diferente daquela do que ele se reveste no santo altar. Procura inflamar-te de amor por ele, para que tua vontade esteja pronta, sempre e cada vez mais, a obedecer à sua divina vontade. Quando orares ao Deus sacramentado e te ofereceres a ele, deves ter em tua alma a firme resolução de suportar, por seu amor, todas as dores e pesares que sofreres, todas as injúrias com que te cobrirem, todas as enfermidades que te sobrevierem, e a aridez na oração e fora da oração. Deves lembrar-te do seguinte pensamento: muitas vezes hás de sentir esta aridez, e apenas deves cuidar de que não sejas tu mesma a sua causa. Toda a tua felicidade será sofrer com teu amado Jesus e unicamente por seu amor. Não sejas inconstante naquilo que encetas, querendo hoje uma coisa e amanhã outra, mas persevera no que começaste e não duvides de que, lançando mão, com paz e serenidade, meios que te tenho apresentado, perseverarás até o fim, pois de tal modo te acostumarás a esta serenidade, que te seria intolerável tormento viver uma hora que fosse sem esta paz. Capítulo 9. De como somente a Deus devemos procurar. Ama os sofrimentos e alegra-te de que não encontres consolo nas amizades e de que não gozes dos favores mesquinhos que nenhum bem trazem à alma. Alegra-te também de que dependas sempre da vontade dos outros. Tudo te deve levar a Deus e nada te deve motivar em peços à marcha. Tua consolação será que tudo te é amargura e somente Deus é teu descanso. Oferece ao Senhor todos os teus sofrimentos. Ama-o e abre-lhe teu coração sem temor algum. Ele te conduzirá pela estrada verdadeira e te levantará quando caíres. Em uma palavra, se o amares, tudo terás. Oferece-te a Deus com paz e serenidade em holocausto. E para melhor marchares por esta estrada, sem desânimo e sem ânsias, é bom que a cada passo disponhas a tua alma a conformar tua vontade à de Deus. E tanto mais graças hás de receber, quanto maior for tua conformidade. A disposição de tua vontade deve ser a seguinte: tudo querer e nada querer, segundo Deus quer ou não quer. A cada passo, acende em ti um sentimento de gratidão para com Deus, e não penses no que hás de fazer depois do momento em que agora estás. Nada se opõe, entretanto, a que todos providenciem com prudente solicitude e diligência pelas coisas necessárias ao seu estado. Ocupar-se nisto não desagrada a Deus, nem causa estorvo à paz interior, nem impede o proveito espiritual. Em todas essas coisas, toma a firme resolução de que apenas fazeres aquilo que podes e deves. Olha com indiferença para tudo o que acontece fora de ti. Aquilo que sempre podes fazer é oferecer a Deus a tua vontade e procurar que nada desejes. Porque sempre que possuíres esta liberdade e te tornares livre de tudo, coisa que podes fazer em qualquer tempo e lugar, possuindo algum ofício ou sem ofício nenhum, gozarás então da paz e tranquilidade. Nesta liberdade de espírito consiste a felicidade que almejas. Esta liberdade obtém-se permanecendo o homem em seu interior, sem se pôr à cobiça ou procurar coisa alguma fora de si. Todo o tempo em que fores assim livre, gozarás desta tua santa servidão. É nesta servidão que consiste o grande reino que temos dentro de nós. Capítulo 10. Das dificuldades íntimas que se apresentam aos que procuram esta paz.
Muitas vezes a perturbação entrará em tua alma e te sentirás sem esta consoladora paz. É dos movimentos de teu coração levantar-se-ão nuvens de poeira que te tornarão fastidioso o caminho que deves trilhar. Deus o permitirá para teu maior bem. Foi nesta guerra que os santos conquistaram as coroas dos méritos. Senhor, olha para o teu servo, faça-se em mim a tua santa vontade. Sei e o confesso, que tuas palavras não erram e tuas promessas não falham, e confio nelas. Olha para a tua criatura e faz comigo quanto te aprouver. Deus meu, nada quero fazer que ponha obstáculos à realização de teus desígnios. Pertenço-te inteiramente. Feliz a alma que assim se oferece ao seu Senhor cada vez que se sentir perturbada. Se esta batalha durar e não puderes conformar, tão prestes quanto almejarias, a tua vontade com a de Deus, não desanimes com isso, mas prossegue no teu oferecimento e na tua oração, e por fim vencerás. Considera a Cristo que se esforça no horto por aceitar o cálice que a parte humana de sua natureza recusava. Pater, si possibile est, transeat a me cálice ast. Mas sua alma logo readquiriria forças e com vontade enérgica, livre e com humildade profunda dizia: Verum tamen non mea, sed tua, fiat voluntas, inspite et fac secundum exemplar. Quando te achas em dificuldades, não des um passo sem levantar os olhos a Cristo, pendente da cruz. Verás em letras bem grandes como te deves portar. Imita fielmente este exemplo. Mas desanimes, se por vezes o teu amor próprio te perturba. Nem por isso deixarás a tua cruz, mas continua a orar e persevera na humildade até que percas tua vontade própria e te inflames no desejo de que a vontade divina se cumpra em ti. Se este for todo fruto de tua oração, contenta-te com isso. Mas, se não chegas a ter este desejo, tua alma se sentirá fraca, pois estará sem o seu alimento. Esforça-te porque, causa alguma, a não ser Deus, habite tua alma, um instante sequer. Esforça-te por não ter aversão a nada, nem consideres a malícia e os pecados dos outros, mas faz como as crianças, que com nada disso se preocupam, e por isso nada sofrem com estas coisas. Capítulo 11. Das artimanhas com que o demônio combate a paz de nossa alma. O nosso adversário está sempre a procurar meios de devorar a nossa alma. Por isso, esforça-te, porque percamos a humildade e a simplicidade e atribuamos o nosso progresso não à graça, mas aos nossos esforços e à nossa inteligência. Tudo, no entanto, foi feito pela graça, sem a qual nem mesmo poderemos pronunciar o nome de Jesus. E embora possamos de nós mesmos, com o livre-arbítrio, resistir à graça, não nos poderemos, porém, sem a graça, tornar dóceis a ela. De sorte que, se alguém não segue os impulsos da graça, é por culpa sua. Mas se segue estas inspirações de Deus, não faz nem o pode fazer sem a graça, que a todos é dada em medida suficiente. Nosso adversário tem em mente que nos julguemos mais diligentes que os outros e esperemos receber sempre mais numerosos dons de Deus. Mas o demônio quer que façamos tudo isso com soberba. Imprescindamos da consideração de nossa insuficiência, quando a verdade é que sem o auxílio divino nada podemos fazer. E assim, cheguemos a desprezar os outros, porque segundo pensamos, os outros não fazem o que nós fazemos. Por isso, se não cuidas muito e não fazes muitas vezes atos de humildade, cairás em soberba, como aquele fariseu do Evangelho, que se gloriava de suas virtudes e julgava que todos os outros eram pecadores. Esta soberba abriria o caminho de tua alma ao demônio, que se tornaria senhor de tua vontade e introduziria aí toda a sorte de vícios. Grande seria então o dano e o perigo. Para nos livrarmos disso, ordenou-nos o Senhor
que vigiássemos e orássemos. É necessário, portanto, que estejas advertido do perigo, a fim de que não te prive o inimigo de tão grande tesouro, qual é a paz e a serenidade de alma. Com toda a pertinácia, o demônio não cessa de intentar privar-te deste repouso e perturbar a alma com ansiedades e desassossegos. Este é o grande dano que ele quer causar à nossa alma. De fato, é um grande dano, porque se nossa alma goza de serenidade, trabalha com facilidade, faz muito e faz tudo bem. Por isso deves perseverar no caminho tomado e resistir galhardamente aos encontros. Se, porém, a alma sente-se perturbada e inquieta, pouco faz, tudo sai imperfeito, cedo cansa e vive no martírio completamente infrutuoso. Se queres triunfar, se queres te furtar as artimanhas do inimigo, de nada deves cuidar tanto, como de não deixar o desassossego entrar em tua alma, nem consentir em que fiques um momento sequer inquieta. E para que melhor te saibas guardar de enganos, toma por regra o seguinte: todo e qualquer pensamento que te afasta de um maior amor e confiança em Deus é um mau pensamento, e como tal, deve ser combatido e rejeitado, pois as inspirações do Espírito Santo nos levam sempre a uma maior união da alma com Deus e nos inflamam neste doce amor e nos enchem de santa confiança. As inspirações do demônio induzem justamente ao contrário. Para isto, vale-se ele de todos os meios, por exemplo, infundindo-nos grande temor, aumentando nossa fraqueza ordinária, dando-nos a entender que nossa alma não está disposta como devia, tanto para a confissão como para a comunhão e a oração. E a alma, com todas essas insinuações, torna-se tímida, desconfiada e inquieta. Além disso, o demônio faz com que soframos, sem resignação, a falta de devoção sensível, e faz com que pensemos que estamos perdendo nosso tempo e que melhor seria deixar tantos exercícios. E nessa inquietação e desconfiança, julgamos que tudo o que fazemos é inútil e sem fruto algum, crescendo então nossa angústia e temor. Chegaremos até mesmo a pensar que fomos abandonados por Deus. A verdade, porém, é toda outra, pois são inumeráveis os bens que nos advêm da aridez e da falta de devoção sensível. O que é preciso é que a alma entenda aquilo que Deus pretende com esta prova que lhe envia. Enquanto perdura este estado, a alma apenas deverá exercitar a virtude da paciência, perseverando em obrar bem quanto lhe é possível. Para que melhor percebas o quanto de útil e de bem te provém desta provação, e para que a prova não te venha a resultar em mal, por não a teres entendido, brevemente exporei os bens que lhe advirão de uma humilde perseverança nos exercícios durante o estado de aridez. Assim, não perderás o sossego quando te acontecer que te encontres em estado de aridez de mente e de angústia do coração, ou em alguma tentação, por mais horrível que seja. Capítulo 12. A alma não se deve inquietar com as tentações exteriores. Muitos são os bens que a aridez e as dificuldades espirituais causam à alma, se esta as recebe com humildade e paciência. Se a alma entendesse esta verdade, certamente não se deixaria inquietar e afligir quando sobreviesse a prova, pois nunca a tomaria como um sinal de ódio de Deus contra sua alma, mas como testemunho de um grande e particular amor. Sabedora disto, a alma acataria a aridez espiritual como uma grande graça do céu. Muito bem se poderá notar a verdade deste pensamento, considerando que a aridez não ocorre senão àqueles que, mais do que os outros, porfiam por se entregarem inteiramente ao serviço de Deus e fugirem de quanto seja ocasião de pecado. Além disso, raramente lhes sobrevém a aridez no começo de sua conversão. Comumente ocorre-lhes quando já têm servido algum tempo ao Senhor e quando já tomaram a firme resolução de servi-lo sempre com maior perfeição e já meteram mãos à obra. Os pecadores,
e os que apenas se preocupam das coisas do mundo não se queixam destas tentações. Disto deduz-se claramente que a aridez espiritual é um manjar precioso que Deus oferece somente àqueles que Ele ama. E conquanto, ao nosso gosto, seja alimento insípido, muito lucramos com ele, embora disto não nos apercebamos naquele momento. Muito lucramos porque a alma se sente árida, sofre tentações terríveis, das quais apenas a lembrança a enche de horror, e com isso vem adquirir temor e ódio de si mesma e a humildade que Deus quer que ela tenha. Quem, entretanto, não sabe deste segredo, aborrece este estado, quer sempre sentir gosto e deleite na oração, e julga tempo perdido e fadiga sem proveito qualquer exercício que não estiver acompanhado deste gosto e deste deleite. Capítulo 13. As tentações nos são enviadas por Deus para nosso bem. Para entendermos que é Deus quem nos envia, para nosso bem, as tentações, devemos nos lembrar que o homem, devido à má inclinação de sua natureza corrompida, é soberbo, ambicioso e sempre se presume valer mais do que realmente vale. Essa estima é a tal ponto perigosa para o proveito espiritual que bastam leves resquícios desta presunção para que fiquemos impossibilitados de atingir a perfeição. Por isso Deus, com sua amorosa vigilância por cada um dos homens, e muito especialmente por aqueles que estão ao seu serviço, cuida de pôr a alma em estado que a salve do perigo, e quase que forçados, façamos justo conceito de nós mesmos. Assim Deus fez ao apóstolo São Pedro, permitindo que ele o negasse, a fim de que se conhecesse a si próprio e não confiasse em si. E ao apóstolo São Paulo, após o levar ao terceiro céu e patentear-lhe os segredos divinos, enviou-lhe duras tentações, a fim de que ele conhecesse sua fraqueza natural e se humilhasse, gloriando-se unicamente de suas enfermidades, e para que a grandeza das revelações que Deus lhe fizera não lhe abrisse caminho à presunção. De tudo isto, o próprio São Paulo dá testemunho. Deus se apieda de nossas misérias e más inclinações e permite que sejamos tentados de muitas maneiras e às vezes de um modo terrível, para que nos humilhemos e saibamos verdadeiramente quem somos. A nós, porém, muitas vezes parece que sejam inúteis e prejudiciais aquelas tentações. Mas Deus, assim procedendo, mostra sua bondade e sabedoria, pois com aquilo que a nós nos parece mais nocivo, mais ele se alegra, para que mais nos venhamos a humilhar. E é de humildade que mais carece nossa alma. Ocorrerá, todavia, a miúde, que o servo de Deus, preocupado com sua aridez de espírito, com sua tamanha frieza no coração e com os maus pensamentos que lhe acodem à mente, pense que isto lhe advenha devido às suas imperfeições e que ninguém haja que sirva a Deus com maior tibieza e tantos defeitos tenha como ele. Pensará também, talvez, que tentações só ocorram às almas que Deus abandonou e que, portanto, também ele merece ser abandonado por Deus. E assim, quem se pensava antes valer alguma coisa, agora curado de sua doença por este amargo remédio que o céu lhe enviou, vê que ele é o pior dos homens, indigno até do nome de cristão. Jamais, porém, havia de fazer de si este conceito se não tivesse sofrido aquelas grandes tribulações, aquelas tentações extraordinárias. Grande graça faz Deus às almas que se entregam às suas mãos, em as tratando como lhe apraz e dando-lhes aqueles remédios que ele, e somente ele, sabe serem úteis e necessários para o bem daquelas almas. Além deste bom efeito, ainda há outros que as tentações e provações produzem na alma. Pois, a braços, com a tribulação, o homem se vê obrigado a recorrer a Deus e procura viver bem para se livrar daqueles sofrimentos. Com o mesmo intuito, ele examina seu coração, foge do pecado e de tudo o que é imperfeição ou afasta de Deus. E assim, o homem vê a provação que lhe é de grande utilidade.
julgava-se nociva e vê agora que lhe serve para aproximar-se de Deus com maior fervor e afastar-se de tudo quanto não parece conforme a vontade divina. Todas essas tribulações, todas estas fadigas e esforços não passam de amoroso purgatório se suportarmos tudo com paciência e humildade. E ainda, esses sofrimentos nos darão no céu aquela gloriosa coroa que só com o sofrimento se adquire. Tanto mais gloriosa ela há de ser, quanto maiores tiverem sido as tribulações. Como erramos, então, em nos afligirmos com essas provações? As pessoas inexperientes logo atribuem aos seus pecados e imperfeições ou ao demônio aquilo que é o próprio Deus quem lhe envia. Tomam como sinal de ódio o que é sinal de amor. Tomam como frutos de um coração irado as carícias e os favores divinos. Imaginam então que é baldado e sem mérito tudo quanto fazem e que o seu estado não tem mais remédio. É preciso que as almas façam um justo conceito da realidade e tenham a certeza de que, se bem se aproveitam das ocasiões, estão em excelente estado. Todos esses sofrimentos são mais uma prova da amorosa providência que Deus tem por nós. Se as almas soubessem bem de tudo isso, não se inquietariam, nem perderiam a paz, por se verem cercadas de tentações e imagens perversas, ou por se sentirem áridas e frias na oração e nos outros exercícios. Prosseguiriam serenas e perseverantes, humilhar-se-iam perante o Senhor e fariam um novo propósito de cumprir em tudo e por tudo a vontade que o Senhor quisesse. Além disso, esforçar-se-iam por conservar sempre a paz e a tranquilidade, tudo aceitando do Pai Celeste, pois de Deus provém o cálice de amargura que às vezes nos é oferecido a beber. Mas, sejam moléstias, tentações dos homens ou do demônio, ou sejam teus pecados, qualquer coisa que seja o que te aflige, é sempre Deus que te envie, embora o faça de várias maneiras, consoante mais lhe apraza. É Deus que te envia esta provação, embora só repares na sua parte má, por exemplo, quando teu próximo te causa algum desgosto ou te ofende. Deus, porém, se serve disto para teu benefício. Em vez de te afligires com isso e te contrariares, deves, ao contrário, agradecer ao Senhor com grande alegria, fazendo o que podes, com perseverança e resolução, sem perder tempo em lamúrias. Com isto, obterás os grandes méritos que Deus quer que adquiras com a ocasião que Ele lhe oferece. Capítulo 14. Do que convém fazer para que nossas faltas não nos façam perder a paz. Em tuas obras ou palavras, poderás cair alguma vez em falta ou negligência, como, por exemplo, inquietando-te por algo que te ocorra, ou murmurando e revoltando-te internamente contra qualquer coisa, ou não refreando algum acesso de impaciência ou de curiosidade. Enfim, caindo em qualquer espécie de falta, uma vez ou muitas vezes. Acontecendo-te isto, não fiques inquieta, nem te aflijas a pensar no que aconteceu, angustiando-te e perdendo a tranquilidade, dizendo a ti mesma que é impossível reagir contra a tua fraqueza, ou que a causa de tudo são as tuas imperfeições, ou pouca firmeza de propósito, ou ainda dizendo que não caminhas no Espírito e na estrada do Senhor. Todas estas ideias te poderão vir à mente, mas o único fruto será que estes temores te encherão de descontentamento e desânimo. Sentirás acanhamento de te apresentares novamente a este Senhor, em quem não confiaste e cuja fé não foste fiel. Perderás o tempo em improfícuos exames sobre teus atos, examinando-te se foi pensadamente que contestaste a falta e se consentistes ou não. Entre mentes, sentindo-te fora da estrada da perfeição, te sentirás pecadora e temerás a confissão. Longo tempo permanecerás em escrúpulos no confessionário, e nem assim a calma retornará ao teu coração, pois parecer-te-á que não confessaste tudo. Tua vida se tornará dura, pois repleta de inquietações. E pouco será o fruto e grande a perda de méritos.
A causa de tudo isto é não conhecermos nossa fragilidade natural e não entendermos a maneira como deve a alma praticar com Deus. Se, porém, tivermos essas verdades em mente, mais facilmente cuidaremos de uma humilde e amorosa conversão quando tivermos caído. Muito mais vale esta humildade e reto discernimento das coisas do que o desânimo, a aflição e escrupulosos exames das faltas veniais em que caímos. Provavelmente, estas aflições versarão sobre faltas ordinárias e veniais, pois trato agora das almas que procuram viver no caminho da perfeição. Os que vivem em pecado mortal e ofendem a Deus por qualquer nonada, estes precisam de remédio diferente do que vimos agora apresentando. A estes não falta razão de viverem perturbados e de tomarem mínimo cuidado em se examinarem e se confessarem, pois o que urge quanto a estes é que, por culpa e negligência própria, não se venham a perder eternamente. Voltando ao nosso assunto, acrescento que devemos ter paz e sossego, não somente após cometer faltas ligeiras, como também se tivermos caído em pecados mais graves. Somente assim nossa conversão terá como base a confiança no Senhor. Pode Deus permitir que caiamos às vezes em faltas mais graves que as costumeiras. Talvez sejam elas numerosas e as façamos não por fraqueza, por malícia. Mas o arrependimento não a levará a um estado perfeito se não for acompanhado de amorosa confiança na bondade e misericórdia de Deus. Disto devem principalmente cuidar as pessoas que desejam não somente deixar as suas misérias, mas ainda adquirir as virtudes, crescer no amor de Deus e a Ele mais e mais se unirem. Muitas almas espirituais não se decidem a aceitar esta verdade. Por isso estão sempre abatidas e desconfiadas. Não andam para a frente no caminho da virtude e não se predispõem a graças maiores que Deus tem em mente lhes conceder. E pautando-se por este teor, a vida se lhes torna pesada. Mas é inútil ter compaixão deles, porque não querem seguir senão suas ideias e não abraçam a verdadeira e salutar doutrina que leva os homens às mais altas virtudes da vida cristã e àquela paz que Cristo trouxe à terra. Sempre que dúvidas de consciência deixarem inquietas essas almas, devem recorrer ao padre espiritual ou a outra pessoa que lhe pareça conspícua para este mistério. Acatem com docilidade o que for respondido e retornem à paz do coração. O capítulo seguinte dirá o que ainda me resta expor sobre a inquietação proveniente. Capítulo 15. A paz imperturbável em que deve viver a alma. Nunca te esqueças da seguinte regra. Por mais que tenhas caído em faltas, conquanto grandes, embora nela recaísses 4.000 vezes, não obstante faltasses voluntariamente, apesar de tudo, não te inquietes, abandonando-te a uma dor exaustiva, não percas a paz, não te ponhas a prescrutar muito a tua consciência. Mas, reconhecendo tua falta, considera a tua fragilidade e, com humildade, volta-te amorosamente para teu Deus e diz-lhe vocalmente ou em tua alma: Senhor, pequei, porque sou lama da terra, e outra coisa, que não estes e outros defeitos, não se poderia de mim esperar. E se não fossem os auxílios de tua vontade, em muitos outros pecados eu haveria de cair. Agradeço-te por tudo aquilo de que me livrastes, e arrependo-me de ter pecado, não correspondendo às tuas graças. Perdoa-me e concede-me que não mais te ofenda, e que nada me separe de ti, pois a ti unicamente quero servir e obedecer sempre. Fala assim, e não percas tempo com inquietações, calculando se o Senhor te terá perdoado ou não. Prossegue com fé e tranquilidade em teus exercícios, como se em nenhum pecado tivesses caído. Agirás assim, não uma vez somente, mas 100 vezes se for preciso, e a todo momento, e sempre com a mesma confiança. Grandemente honras a bondade de Deus, procedendo desta maneira. Nunca te esqueças de que a bondade divina é infinita e sempre maior
do que podes imaginar. E assim, não continuarás a abster aos progressos de tua alma. Marcharás sempre para a frente, e não perderás mais tempo, vagando e sem fruto algum. Além disso, avaliando com justeza a tua miséria, curvando-te perante Deus e reconhecendo, amando e exaltando a tua misericórdia, ficarás perdoado de teus pecados e de tuas faltas. Verás então que, com o auxílio divino, voltarás, após a queda, a um lugar mais alto do que aquele em que estavas antes de ter caído. Muito deviam pensar nisto as almas inquietas e ansiosas. Veriam quanta é a sua cegueira, pois perdem, com grande dano, muito tempo que deveriam dedicar à vida espiritual. Deve-se levar em muita conta esta verdade, pois ela é uma das chaves que a alma possui para abrir o cofre dos tesouros espirituais e para muito breve enriquecer-se.